Bom, vamos agora ver as palavras-chave. Vamos começar a tarefinha com relação às palavras-chave. Você já identificou o seu nicho, né? A palavra-chave, ela é muito mais importante do que você imagina. Quando a gente está nesse mundo online, com conteúdo no Instagram, usando as estratégias de marketing de conteúdo, a gente quer atrair visitantes, a gente quer atrair a nossa primeira etapa. A gente quer atrair visitantes, a gente quer atrair pessoas para nossas redes sociais, para o nosso site, blog, sei lá o que for, tá? Então, é essencial você saber definir quais são as palavras-chave. A palavra-chave é o início de quais são as palavras que o nosso cliente utiliza para localizar o produto ou serviço que a gente vende, tá? E é muito importante você fazer uma passo a passo, algo muito mais do que você fazer de uma maneira aleatória, tá? É uma tarefinha que depois desta aula você vai parar e dedicar pelo menos meia hora fazendo isso. Quais são as palavras-chave que o comprador iniciante, o cliente, ele vai pensar no início? Mas depois, quando ele já. Porque o consumidor, quando ele vai adquirir produtos ou serviços, a primeira coisa que ele faz é identificar uma necessidade. Depois que ele identifica a necessidade, ele vai coletar informações. Então ele vai olhar para você, ele vai olhar o produto que você oferece, ele vai olhar o outro, vai olhar o outro. Então, quais são as palavras-chave que ele utiliza em todas as etapas do processo de venda? No início, quando ele começa a ter contato, mais intermediário, tá? Por exemplo, um aluno iniciante para concurso, a primeira coisa que ele pesquisa é administração para concurso, tá? Então, essa é uma palavra-chave, porque palavra-chave é uma palavra ou um conjunto de palavras, né? Que eu tenho que ter dentro da minha lista. Bom, e aí ele vai encontrando. Só que quando ele olha o edital, ele tem assuntos mais específicos, como administração geral, gestão da qualidade, gestão de pessoas. Então, essas já são outras palavras-chave. Dentro dessas palavras-chave, quanto mais ele vai estudando, mais ele vai aprofundando. Então, dentro de gestão de pessoas, recrutamento, seleção, treinamento, já são palavras-chave, tá? E aí ele vai estudando, aí depois ele vai pesquisar o quê? Questões de gestão de pessoas, questões de administração. E aí ele vai estudando e vai pesquisando por revisão de administração. Aí ele vai estudando simulados, tá? Aulões. Então, olha só que as palavras-chave do concurseiro inicial é diferente do mais avançado. Então, eu preciso que você pense nisso. Pense as palavras-chave que o seu consumidor utiliza no início, no nível mais avançado, quando está perto de comprar, tá? Promoção, por exemplo, promoção de roupa, promoção de não sei o quê. Veja, descontos, tá? Então, veja quais são as palavras-chave que ele usa em cada etapa. Usar estrategicamente as palavras-chave permite que vai fazer a diferença entre você ser ignorado e você realmente ser visto nesse mercado de marketing de conteúdo. É isso que vai fazer a diferença entre as pessoas chegarem até você ou não. Eu fiz uma lista no material que está do módulo, tá? Tem uma lista de uma série de ferramentas que você pode utilizar para poder otimizar e encontrar as palavras-chave do teu público, tá? Quanto mais tempo você vai passando, quanto mais estratégias, quanto mais você for estudando o teu cliente, porque é incrível como a gente percebe nosso cliente, mas quanto mais a gente vai lidando com ele, por exemplo, eu lido com meu cliente há 14, 15 anos. Então, a maneira como eu percebia ele há 10 anos é diferente da maneira que eu percebo hoje. Tá? Então, quanto mais tempo você vai passando, mais conhecimento você vai adquirindo e mais palavras-chave vão surgindo. Por exemplo, mentoria de administração, como reduzir a ansiedade, já que eu trabalho com isso também, como aumentar o foco nos concursos, como estudar, tudo isso entra dentro das palavras-chave, tá? E aí, se você tem produtos diferentes, você pode colocar e categorizar as palavras-chave para cada categoria de produto, para cada tipo de produto. Mas não deixa de fazer isso. E agora é com você. Eu quero que após esta aula você dedique 30 minutos para você fazer a lista das palavras-chave que o teu cliente busca no Google, no Instagram, se no caso for o YouTube, para localizar o produto ou serviço que você vende. E eu não quero uma lista pequenininha de 5 palavras-chave, não.
Quanto mais palavras-chave você for criando, inclusive você pode fazer um brainstorming. Você primeiro bota um monte de palavras-chave, depois você vai filtrando, né? E com o tempo você vai vendo quais são aquelas que funcionam mais, que tem mais resultado. Giovana, hashtag de Instagram funciona? Faça teste. Comigo não funciona, tá? Então não uso, mas eu tenho clientes que funcionam. Então você pode, após uma postagem no Instagram, botar alguns hashtags que você vê que o seu concorrente, inclusive é uma estratégia. Veja quais são os hashtags que o seu concorrente utiliza. O seu concorrente direto e veja os hashtags, tá? São um exemplo também de pesquisa de palavra-chave que os grandes players utilizam. Quem são os grandes players? São aqueles caras que são referência, que têm autoridade, celebridade, aquelas empresas grandes que fazem a mesma coisa que você faz, às vezes é nem concorrente direto. Mas você pode usar a modelagem. Então é muito importante que você veja isso e faça os testes. Funciona, aumentou a quantidade de visualizações, compartilhamentos, salvamentos, tá? Mais pessoas estão acessando, por isso que é tão importante os indicadores, as ferramentas, tá? Quantas pessoas estão entrando dentro do meu site hoje? Quantas pessoas estão entrando depois que eu comecei a utilizar essas palavras-chave? E aí quantas pessoas estão entrando com anúncio? Para você avaliar. É sempre importante, eu só vou saber se eu estou certa ou estou errada, se eu tiver uma avaliação, uma comparação. E para poder ter toda essa comparação, eu preciso de anotar, eu preciso ter um histórico, tá? Se você vai ao mesmo médico há muito tempo, ele tem um histórico sobre você, para ele saber que você está melhor ou não de saúde, tá? Então, é necessário você fazer essa tarefinha. Veja o seu concorrente, veja os grandes players, tá? Pare, reflita. Como é que o meu cliente procura os conteúdos via internet? Porque o que eu tenho de gente que compra um curso porque me achou pelo Google, porque me achou pelo YouTube, dessa maneira você vai escalar nos sites de busca. Show de bola? Pois faça agora. Não deixe para amanhã, tá bom? Beijos.